Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Ronda Esportiva nessa terça-feira, dia 15 de abril de 2025. A gente está sempre aqui todos os dias batendo um papo, trocando informação sobre futebol, esportes como um todo, mas especialmente futebol com cada um de vocês. Vamos começar falando da Série A do Campeonato Brasileiro. Aconteceu nesse final de semana a rodada de número 3 do Campeonato Brasileiro, da Série A. A gente ainda não tinha falado essa semana, ontem falamos da Série B e da Série C, mas hoje vamos falar da Série A. Série A que tem liderança do Flamengo e do Palmeiras, duas equipes aí são favoritas, gente. Você começa a trocar qualquer ideia com quem gosta de futebol, quem acompanha futebol, diz logo que os favoritos para ganhar o Campeonato Brasileiro é a equipe do Palmeiras e a equipe do Flamengo. E essas duas equipes, pelo menos nessas 3 primeiras rodadas, estão fazendo jus aí essa expectativa que os torcedores têm de que Palmeiras e Flamengo lutem aí pelo título da Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos fazer o seguinte, coloca na tela aí, Marcos Souza, os resultados dessa rodada de número 3 do Campeonato Brasileiro. O Red Bull Bragantino venceu o Botafogo por 1-0. Palmeiras venceu o Corinthians por 2-0. Detalhe importante, nesse jogo aí, se o Palmeiras tivesse metido 4-5 no Corinthians, não seria nenhum absurdo, porque a diferença de volume de jogo que o Palmeiras implementou para cima do Corinthians foi absurda, assim. Parecia um outro Corinthians, nem era aquele Corinthians de longe que disputou a final do Paulista recentemente, há poucas semanas, foi esse mesmo Palmeiras, onde o Corinthians foi dominante, venceu no Allianz Parque e empatou na Arena Corinthians, mas nesse jogo aí na Arena Barueri, o Palmeiras foi soberano, não deu a menor chance para a equipe do Corinthians. Ainda no sábado, o Juventude venceu o Ceará por 2-1 e o Vasco venceu o Sport por 3-1. Já no domingo, Bahia e Mirassol ficaram no 1-1, São Paulo e Cruzeiro também ficaram no 1-1, o Flamengo venceu o Grêmio fora de casa por 2-0, domínio absoluto do Flamengo nesse jogo. Quem assistiu o jogo sabe do que eu tô falando, principalmente no segundo tempo. A Arrascaeta deitou, rolou no meio do campo, fez os 2 gols, fora o baile que o Flamengo deu para cima da equipe do Grêmio. Fluminense venceu o Santos de Neymar por 1-0, eu digo Santos de Neymar, porque o Neymar retornou desse período longo aí de lesão, afastado, desde que ele estava afastado antes do Carnaval ainda, retornou, mas não fez muita coisa em campo, e o Santos acabou sendo derrotado pelo Fluminense por 1-0. Detalhe importante também, o técnico do Santos foi demitido, Pedro Caixinha, português, e o Santos aí está em busca de um novo treinador. Fortaleza e Internacional ficaram no 0-0, e Atlético Mineiro e Vitória no 2-2. Então tá aí o panorama dessa rodada de número 3 da Série A do Campeonato Brasileiro. Direto para a classificação, para a gente acompanhar como estão as coisas aí. Como eu disse, o Flamengo e o Palmeiras lideram, cada um com 7 pontos. O Flamengo, porque tem um saldo de gol melhor que o Palmeiras, está à frente aí nesse momento. Terceiro colocado é o Juventude com 6, o Vasco é o quarto também com 6, o Fluminense é o quinto com 6 pontos também. O sexto é o Inter com 5, o sétimo é o Fortaleza também com 5, Ceará o oitavo com 4, Corinthians o nono com 4, Botafogo o 10º também com 4. Com 4 também na 11ª posição, Bragantino, 12º Cruzeiro com 4 pontos. Com 3 pontos na sequência vem Grêmio, Bahia e São Paulo. Com 2 pontos Mirassol, abrindo a zona de rebaixamento nesse momento, o Atlético Mineiro é o 17º colocado com 2 pontos. O Santos é o 18º com 1 ponto, 19º Vitória com 1 e o 20º a equipe do Sport com 1 ponto também, né? Então a gente já vê duas equipes grandes aí dentro da zona de rebaixamento, o Atlético Mineiro e o Santos. Lógico que a gente já tá na terceira rodada, muita coisa vai acontecer, mas já chama um pouco a atenção da gente aí, ver essas duas equipes tradicionalíssimas do futebol brasileiro aí nessa zona de rebaixamento. O Santos, que está inclusive vindo da Série B, subiu da Série B ano passado e já está aí permeando essa zona de rebaixamento. A rodada de número 4 começa hoje. Tá na tela aí pra gente acompanhar, Marcos Souza colocou. O jogo que vai fazer a abertura dessa rodada de número 4 é Ceará e Vasco. O jogo é lá em Fortaleza. Esse jogo hoje às 21h30 no Castelão. Teremos amanhã Botafogo e São Paulo, 18h30. Amanhã também, 19 horas, teremos Mirassol e Grêmio e a equipe do Sport e Red Bull Bragantino. 19h30, 2 jogos de amanhã também. Corinthians e Fluminense, Internacional e Palmeiras. Que jogaço de bola é esse, viu? Internacional e Palmeiras, é esse que eu vou assistir aí, 19h30. Jogaço de bola pra gente acompanhar. Ainda amanhã, só que às 21h30, 3 jogos. Flamengo e Juventude, Santos e Atlético Mineiro e a equipe do Vitória enfrentando o Fortaleza. Fechando a rodada, depois de amanhã, a partir das 21h30, Cruzeiro e Bahia, fechando a rodada de número 4 da Série A do Campeonato Brasileiro. É o campeonato que ainda a gente não tem equipes desgarrando, nem equipes também muito lá embaixo, apesar da gente ter aí
Lá embaixo, o Sport e o Vitória com apenas um ponto somado. Mas a gente não vê as equipes assim com um futebol muito abaixo. E você já crava e diz, ó, essas equipes aí são fortes candidatos ao rebaixamento. É lógico que Flamengo e Palmeiras despontam à frente e sempre, como eu disse, a gente tem essa expectativa que essas duas equipes briguem pelo título do Campeonato Brasileiro. E assim, mas o campeonato está muito equilibrado, mais equilibrado do que no ano passado, onde a gente já via claramente essa disputa aí pelo título e pelo rebaixamento. Esse ano não, ainda estamos no começo, mas dá para perceber que o negócio está um pouquinho mais embolado, deixando o campeonato assim mais emocionante. Então, da Série A, vamos agora falar da Série D do Campeonato Brasileiro. Lembrando que nós temos duas equipes alagoanas participando dessa competição, a equipe do Asa e a equipe do Penedense. Vamos colocar aí na tela o grupo A4, que é o grupo das duas equipes alagoanas, que além de Asa e Penedense, que eu já falei, tem a equipe do Sergipe, do Lagarto, do Barcelona de Ilhéus, do Jequié, da Bahia, a Juazeirense e a equipe do União do Tocantins. Só a título de curiosidade, eu separei as equipes aí por estado, só pra gente ver direitinho. Então, nesse grupo A4, nós temos duas equipes alagoanas, Asa e Penedense, duas equipes sergipanas, o Sergipe e o Lagarto. Temos também três equipes baianas, a Juazeirense, o Jequié e o Barcelona de Ilhéus, e uma equipe do Tocantins, que é a equipe do União. Lembrando que a Série D, o regulamento é o mesmo, não mudou como do ano passado. A gente tem aí 8 equipes dentro desse grupo. Dessas 8 equipes, 4 passam para a próxima fase. E a próxima fase são 4 mata-matas até chegar à final do campeonato e ver quem efetivamente será o campeão. Desculpa, 5 mata-matas. E outro detalhe importante, né? Para conseguir o acesso, consegue o acesso às equipes que chegarem à semifinal da competição. As 4 equipes que chegarem à semifinal garantem o acesso para a Série C. Eu sempre faço questão de dizer, para mim, essa é disparada a pior série para você conseguir o acesso, porque são muitas equipes mesmo, mas muitas equipes. Você tem que conseguir se classificar entre 4 equipes no seu grupo, depois passar por pelo menos 4 mata-matas para conseguir esse acesso. E lembrando, você quando tem mata-mata, se você fizer uma partida ruim, para você reverter um resultado de uma partida ruim que você teve, é muito difícil. Então, por conta disso, eu considero a Série D o campeonato mais difícil para você conseguir o acesso. E vamos aqui colocar na tela a estreia tanto de Asa como da equipe do Penedense. O Asa estreia fora de casa contra a equipe da Juazeirense no estádio Adalto de Moraes no próximo domingo, dia 20 de abril, às 16 horas. Mesmo dia e horário da estreia do Penedense, só que o Penedense joga em casa e contra a equipe do Barcelona de Ilhéus. Entendo que o jogo do Asa é mais complicado, a Juazeirense é uma equipe com um pouco mais de tradição do que o Barcelona de Ilhéus, e lógico que o Asa vai jogar fora de casa, e a Juazeirense é uma equipe muito difícil de ser batida fora de casa. Não estou dizendo que a vida do Penedense vai ser fácil por jogar com o Barcelona e jogar em casa, então, mas entendo que é um pouco menos complicado essa partida da equipe do Penedense diante da equipe do Barcelona de Ilhéus. Falando de Penedense, o Penedense já começou a venda dos ingressos para a partida de domingo diante da equipe do Barcelona de Ilhéus. Os ingressos aí o Marcos Souza vai colocar na tela para a gente acompanhar os ingressos, o valor dos ingressos. Então uma promoção aí que a diretoria do Penedense está fazendo justamente para atrair o torcedor nessa estreia da equipe na Série D. Todo mundo vai pagar meia, R$20 para qualquer pessoa que for para o estádio Alfredo Lima em Penedo no próximo domingo às 16 horas. Desde já, a gente pede ao torcedor do Penedense, você que é de Penedo, do entorno das cidades ribeirinhas aí, que gosta do Penedense, vá ao estádio Alfredo Lima, apoie, incentive o Penedense nessa estreia do Penedense na Série D, não só de 2025, mas na Série D como um todo. A equipe penedense nunca disputou a Série D, é a primeira vez que a equipe ribeirinha vai disputar essa competição, então é muito importante que o torcedor de Penedo, da região ali, vá prestigiar e incentivar o Penedense para que ele consiga essa vitória. O Asa vai jogar fora de casa, mas nessa preparação que o Asa está fazendo para a Série D, fez o segundo amistoso contra a equipe do Central do Caruaru. No primeiro amistoso, lá em Caruaru, havia perdido por 2-0, e nesse final de semana em Arapiraca venceu por 2-0 a equipe do Central de Caruaru. Os gols foram marcados por Kellyton e Tibiri. Então o Asa nessa reta finalíssima aí de preparação para a Série D do Campeonato Brasileiro, vencendo a equipe do Central de Caruaru por 2-0. E para a gente ter um panorama melhor aí, principalmente da questão financeira da Série D, eu separei uma tela que o Marcos Souza vai colocar para a gente acompanhar, com a premiação aí de fase por fase da Série D. Por isso que é importante as equipes alagoanas brigarem, lutarem
para participar da Série D. Ah, mas é a última divisão do Campeonato Brasileiro, mas dá grana, a competição que dá grana, dá visibilidade, quer queira, quer não. Você consegue brigar aí nas cabeças da competição, você se destaca nacionalmente e quem sabe conseguir um acesso à Série C que muda a equipe de patamar. Então, as equipes que vão participar da primeira fase, entrou na fase de grupos, que é o caso do Penedense e do Asa, já vão garantir, são 64 equipes nessa condição, já vão garantir R$458 mil. Passou para a segunda fase, mais 170 mil. Para as oitavas de final, mais 170 mil. Quarta de final, 170 mil também. Semifinais, mais 170 mil. As duas equipes que chegaram à final ganharão mais R$250 mil como premiação. Então, uma grana total aí importantíssima. A equipe que for campeã pode acumular aproximadamente R$1.300.000 de premiação na competição, então um valor significativo que pode mudar assim o patamar de qualquer equipe aqui alagoana. Esse ano a CBF aumentou a premiação geral, né? Eram 130 milhões distribuídos para as equipes, 110, desculpa, era 110 distribuídos para as equipes no ano passado, 2024. Nesse ano 2025, a CBF colocou mais 20 milhões. Esse ano serão distribuídos 130 milhões em premiação, como eu disse, um pouco mais de 1.300.000 para a equipe campeã da Série D. Desde já a gente torce que seja o Asa ou o Penedense, a equipe campeã da Série D, que leva essa bolada para casa aí e que consiga o acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro. Para a gente fechar por hoje, eu vou falar do CSA, porque a CBF tinha colocado como a data do segundo jogo, da segunda rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, o jogo contra o ABC, estava marcado para o domingo, 4 da tarde, e a CBF agora mudou o dia e o horário do jogo do CSA contra a equipe do ABC lá em Natal. A partida passou do domingo para a segunda, dia 21 de abril, às 19h30, lá no Frasqueirão, em Natal. Então ABC e CSA passa agora para segunda-feira, 19h30. Tenho certeza que o torcedor do Azulão do Mutange vai acompanhar essa partida aí na torcida para que o CSA consiga a primeira vitória na Série C do Campeonato Brasileiro. Meu querido Marcos Souza, por hoje é só, meus amigos, por hoje é só, nossos teleouvintes. Um grande abraço a todos. Amanhã eu tô de volta trazendo muita informação do esporte para todos vocês. Grande abraço, meus queridos. Valeu!